nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vamos continuar nossas reflexões sobre a pessoa de Jesus Cristo. O nosso catecismo apresenta 4 títulos de Jesus. Primeiro apresenta o significado do nome de Jesus. Agora nós estamos refletindo nos últimos programas sobre o significado do título Cristo, Jesus o Cristo. A palavra Cristo, já vimos, quer dizer ungido. Ela é tradução também, é tradução em grego, né, do hebraico Messias. Tanto Cristo quanto Messias querem dizer ungido. E em português, né, Jesus então é o grande ungido do Pai, como ele mesmo se apresenta no discurso inaugural na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu. Então, Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento. Aliás, o próprio anjo Gabriel, ao anunciar a Maria o nascimento do menino, tinha dito que ele se chamaria Jesus, que quer dizer Deus salva. E depois, no anúncio aos pastores, é dito: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas 2:11. Vimos como Jesus era aclamado, era reconhecido como Cristo por muitos judeus e até alguns pagãos que compartilhavam dessa esperança messiânica, digamos, que na plenitude dos tempos Deus enviaria o seu ungido para libertar o seu povo. E chegamos então ao parágrafo número 440 do nosso catecismo. O próprio Pedro reconhece Jesus como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. A famosa confissão de São Pedro, que está narrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 16 a 23. Sabemos que Jesus faz uma pesquisa de opinião entre os apóstolos, perguntando: quem dizem por aí que é o Filho do Homem? Aí os apóstolos começam a responder. Uns dizem que é Jeremias, outros que é João Batista, que é Elias, ou um dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta que ele faz a cada um de nós no nosso dia a dia: e para vocês, quem sou eu? E Pedro toma a frente e faz a sua bonita confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir a este mundo. E Jesus, então, lhe dá o poder das chaves, assim chamado, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O fato é que Jesus acolhe essa profissão de fé de São Pedro, que o reconheceu como o Messias, como o Cristo. Só que Jesus reconhece a profissão de fé de Pedro, mas ele faz um complemento que Pedro não esperava. Jesus anuncia a paixão iminente que ele deveria sofrer. Nessas horas, São Pedro não gosta muito da brincadeira e chama a atenção de Jesus, né, Senhor? Isso nunca vai acontecer, né? E aí Jesus se volta para Pedro e dá um chega para lá muito grande, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, são os pensamentos dos homens. Certamente, não só a mim, mas a muitos, essa constatação chama atenção, né? Porque Jesus acolhe a confissão de Pedro, diz que ele é feliz porque não foi o sangue ou a carne que revelaram essa verdade, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir a esse mundo. E, em decorrência dessa profissão de fé, Jesus promete edificar sobre a fé de Pedro a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
Mas 2 versículos depois, Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, são os dos homens. Ou seja, Jesus não admitia desvincular o seu messianismo da sua missão, que tinha que passar pela cruz. Por isso é que dissemos em programas anteriores que Jesus era muito reservado quando ele era reconhecido como o Cristo, como o Messias, porque no seu tempo se esperavam vários tipos de Messias. Messias guerreiro, que pelo poder das armas iria reunir o povo e expulsar os romanos, que eram invasores, ou então um Messias que fosse reintroduzir toda a plenitude, a beleza do culto no templo, etc. Mas Jesus era um Messias muito diferente, um rei muito diferente, que lava os pés dos seus discípulos na última ceia, mostrando que tipo de rei ele era. Um Messias, um rei que entra em Jerusalém montado num jumentinho que era o animal dos pobres, dos pequenos. Então Jesus acolhe a profissão de Pedro, sim, promete edificar sobre essa profissão de fé a sua igreja, mas ele anuncia ao mesmo tempo a sua paixão iminente. Então ele desvendou o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu dos céus, seja na sua missão redentora como servo sofredor. Então, meus queridos, aqui nós temos 2 outros títulos sobre os quais o catecismo não se debruça tão longamente, mas que vale a pena que nós o façamos, porque eles completam o nome Jesus e os títulos de Cristo, de Filho único de Deus e de Senhor. Aqui o nosso catecismo fala, em primeiro lugar, dessa figura, o servo sofredor. Quem é este servo? Nós temos no livro do profeta Isaías 4 cânticos, chamados Cânticos do Servo, em que uma figura misteriosa, sobre a qual os nossos irmãos judeus ainda não chegaram a um consenso, quem era essa figura? Para nós é o próprio Jesus, ele assume para si essa figura, um servo, o meu servo, no qual eu coloco toda a minha afeição, né? E particularmente na Sexta-feira Santa, e no Domingo de Ramos também nós lemos aquela passagem de Isaías 53, a figura de uma pessoa inocente que sofre e que, graças ao seu sofrimento, as chagas, né, o castigo que pesava sobre nós recai sobre ele. Graças aos seus sofrimentos, graças às suas chagas, nós somos curados. Então, como eu disse, Jesus assume essa figura do servo sofredor, o servo de Deus, né? O servo do Senhor, para também dar contas da sua própria identidade e da sua própria missão. Jesus é aquele que cumpre plenamente, não apenas a missão de ungido, de Messias, de Cristo, mas Jesus também é aquele que cumpre plenamente a missão do servo de Deus, narrado pelo profeta Isaías em 4 cânticos, repito, que são vistos sobretudo durante a Semana Santa, em que uma figura inocente realiza a redenção. O sentido cristão do sofrimento humano passa por essa figura do servo sofredor. Então, vamos continuando passo a passo, refletindo sobre esses títulos que o Catecismo nos apresenta, para que cada vez melhor possamos compreender o segundo artigo do nosso credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que o Espírito Santo, que é aquele que nos leva a chamar Jesus de Senhor, nos inspire também no conhecimento da verdade mais profunda sobre o próprio Senhor que nós assumimos na nossa vida. Amém.